Programa Descomplica. Oferecimento Tecpropé. Conheça o passo a passo da sua pisada. Oi, gente, no programa de hoje estaremos com uma entrevista super interessante com o Dr. Paulo Vinícius para descomplicar aí o seu direito previdenciário, te dando altas dicas. Teremos também a doutora Leidiane Malini para descomplicar aí o direito condominial, né não, doutora? É isso aí, no Descomplica Condomínio de hoje nós vamos trazer o novo conceito de presença, não perde não. Isso aí, teremos também a doutora Nilciele Nascimento para descomplicar aí o direito da saúde e da pessoa com deficiência. Teremos o que, doutora? Gente, complementando até a entrevista do Dr. Paulo, eu vou falar um pouco mais sobre a mudança que aconteceu no critério de renda do BPC. Será que esse critério é para todos? Aguarde. E teremos também Descomplica Seu Direito com a doutora Sandra Almonfrey e muito mais. Não se ajeita no sofá que o programa hoje está imperdível. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui com mais um programa Descomplica para descomplicar o seu dia de hoje. E estamos aqui, gente, com um entrevistado super especial, o Dr. Paulo Vinícius, para descomplicar aí o seu direito previdenciário. E estamos no dia de hoje com a nossa diva do direito condominial, Leidiane Malini. Tudo bem, doutora? Tudo jóia, gente, eu tava com muita saudade de vocês. Nós também, seja muito bem-vinda. Estamos também aqui com a nossa doutora Nilciele Nascimento, para descomplicar aí o direito da saúde e da pessoa com deficiência. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. A honra é nossa, seja muito bem-vinda. E para descomplicar, então, o programa de hoje, estamos com o doutor Paulo Vinícius. Tudo bem, doutor Paulo? Tudo ótimo, doutora Sandra. Uma honra estar aqui com vocês hoje. A honra é toda nossa. Vamos descomplicar, então, o direito previdenciário? Vamos lá descomplicar. Conta aqui pra gente, para quem está em casa nos assistindo, quais são os tipos de contribuintes aí junto ao INSS? Perfeito. Em linhas gerais, para ser segurado do INSS, pressupõe contribuição. Então, havendo essa contribuição, nós podemos separar esse contribuinte em dois grandes grupos, que é o grupo dos segurados obrigatórios e os segurados facultativos. O grupo de segurados obrigatórios, nós temos três modalidades, né? Que são os segurados que, por obrigação, devem contribuir com o INSS. Então, a primeira modalidade é do segurado empregado. É aquele segurado que possui vínculo de emprego, né? Possui uma carteira de trabalho assinada. E, como exemplo, nós temos, né, o funcionário de uma empresa e o empregado doméstico. A segunda modalidade é a modalidade do contribuinte individual. Esse grupo de contribuintes, eles possuem uma atividade remunerativa, mas não tem um vínculo de emprego com nenhuma empresa. Então, nesse caso, nós podemos colocar, né, aquela pessoa que atua como MEI, o autônomo, podemos colocar o síndico também no grupo de contribuinte individual. Por fim, temos o grupo do segurado especial, que é um grupo que possui uma garantia constitucional, né, eles são considerados vulneráveis. Por serem considerados vulneráveis, eles trabalham em regime familiar, então eles não oferem renda, eles trabalham apenas para a sua própria subsistência. Esse grupo de segurado, eles não têm a obrigatoriedade de contribuição no INSS, mas eles têm a obrigatoriedade de manter os dados atualizados no sistema da autarquia. E como segurado facultativo, né, como o próprio nome já diz, eles não têm obrigação de contribuir, mas é aquele segurado que, se ele contribuir, ele vai fazer jus ao benefício, e se ele não contribuir, ele não faz jus ao benefício, mas não tem nenhuma penalidade sobre eles. Então, nesse grupo, a gente pode usar como exemplo os estudantes bolsistas, né? Interessante. Muito legal, né, meninas? Muito bom. Doutor Paulo, uma dúvida muito recorrente é em relação à carência e à qualidade de segurado. Eu acho que é uma questão que as pessoas que estão nos assistindo confundem muito os conceitos. Você pode explicar para a gente? Sim, perfeito. Em regra, a filiação precisa de uma contribuição. Então, existindo a primeira contribuição, essa pessoa é considerada contribuinte segurado do INSS.
Para a gente entender o que é qualidade de segurado, vamos imaginar a seguinte hipótese, né? Temos um funcionário que tem a sua contribuição previdenciária paga pela própria empresa. Num determinado momento, essa empresa dispensa esse funcionário e ele para de contribuir. Esse período que ele não contribui, ele vai manter todos os seus direitos e benefícios resguardados pela autarquia. Nesse período, nós denominamos de período de graça, e é o período em que ele mantém a qualidade de segurado, né? Conforme a lei, ele tem, dependendo do caso concreto, existe um período de 12 meses a 36 meses em que esse segurado consegue manter a qualidade de segurado. Então, para fins de carência, a gente pode tomar como exemplo o plano de saúde, que você precisa ter uma carência necessária para fazer o procedimento através daquele plano de saúde. Na autarquia, funciona da mesma forma, o entendimento é o mesmo. Você precisa de algumas contribuições mensais para fazer jus àquele benefício. Esse é o período de carência. Certo. Doutor Paulo, alguns momentos atrás aí o doutor falou sobre a questão de filiação, né? Teria como o doutor explicar aí essa parte onde o doutor falou da questão da filiação, só para quem está em casa entender melhor? Sim, com certeza. A filiação, basicamente, é a primeira contribuição daquele segurado. A partir do momento que ele faz a primeira contribuição, ele se filia ao INSS. Existe aquele vínculo jurídico com a autarquia. Então, esse vínculo nós chamamos de filiação. Perfeito. Viu, gente, como é importante as informações aqui que o doutor Paulo está dizendo aqui, descomplicando para você em casa. Então, aguardem aí que a gente vai rapidinho para o comercial e já voltamos. Dores nos pés? A Tecpropé utiliza uma tecnologia moderna para identificar como você pisa e anda, qual tipo de pé, o equilíbrio do corpo e o posicionamento dos pés em relação à postura e coluna. Com isso, é possível tratar, corrigir e prevenir as alterações que causam dores e incômodos nos pés, joelhos, quadril e coluna, através do uso de palmilhas com fabricação 3D. Caminhar faz bem à saúde, caminhar corretamente é ainda melhor. Tecpropé, venha saber o passo a passo da sua pisada. Picanha na chapa, churrascaria Frio. Essa é picanha mesmo. Somos de Caruaru e estamos aqui no programa da doutora Sandra Descomplica! E estamos de volta aqui com essa entrevista maravilhosa com o doutor Paulo Vinícius para descomplicar o seu direito previdenciário. E estávamos falando aqui, né, doutor Paulo, sobre a questão do planejamento previdenciário. O doutor tem como dar um exemplo aí para quem está em casa, entender ainda um pouco melhor sobre a questão do planejamento previdenciário? Sim. Na grande maioria dos casos, né, o que acontece é o seguinte, o segurado ele vem pagando valor referente a um salário mínimo e quando chega próximo à sua aposentadoria, ele resolve contribuir com um valor maior. Às vezes ele contribui até com o teto da Previdência, então isso traz um ônus muito grande para ele. Só que a autarquia, ela possui uma regra, né, que eles pegam basicamente 80% das suas contribuições e fazem um cálculo. Na grande maioria, esse valor não é capaz de trazer uma diferença muito grande para esse segurado no retorno do seu benefício. Então, ele contribui muito para ver um retorno de 10, 15 reais assim, na sua aposentadoria, algo que não vale a pena para o segurado. Perfeito, doutor Paulo. Primeiro, queria te agradecer, né, pela sua fala, porque nós, enquanto advogadas, sempre estamos aqui no programa chamando a atenção de quem está em casa sobre a importância de contratar um especialista naquele assunto que ela está precisando fazer uma consulta para não ter prejuízo financeiro nesse caso, né? Mas agora, fazendo a minha pergunta, as pessoas falam muito sobre BPC e LOAS. Você consegue explicar para quem está em casa quem de fato tem esse direito? O BPC, o LOAS, né, como é mais conhecido, ele garante à pessoa necessitada o valor de um salário mínimo.
Só que, para fazer jus a esse benefício, a pessoa tem que ser idosa, com 65 anos ou mais, ou ser portadora de alguma deficiência que a incapacite para o trabalho. Então, são os casos em que a pessoa não consegue prover a manutenção da sua vida. E linkado a esse requisito, temos também o estado de vulnerabilidade. A pessoa precisa demonstrar que ela é vulnerável. Isso é feito através dos dados que nós temos no CRAS, através do CAD único, onde tiramos essas informações. Então lá tem que constar que a pessoa recebe valor igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Essa é a renda per capita daquela família. Tem que ser igual ou inferior a 1/4 da renda familiar. Inclusive, em 1º de janeiro de 2022, vai entrar em vigor a nova lei da Previdência, que traz alguns requisitos para aumentar a renda per capita de 1/4 para meio salário mínimo. Mas aí a pessoa tem que preencher aqueles requisitos, né? Que basicamente é demonstrar alguns gastos que ela tem a mais com a manutenção do seu quadro clínico, né? Nossa, mas já vai facilitar bastante o acesso, né? Porque Isso. 1/4 de salário mínimo é de fato pouco. uma renda muito pequena. Sim. E o requisito é objetivo, né? Exatamente. Com Muita gente certeza. em casa, né, está em estado de vulnerabilidade, não consegue preencher esse 1/4, mas está lá em estado de necessidade mesmo e não consegue, infelizmente. Então, vai ajudar muita gente, né, doutor Paulo? Exatamente. Muitas pessoas desconhecem o seu direito, principalmente quando tratamos do BPC. E por esse motivo acaba não buscando informação necessária, passando dificuldades que não deveria passar dentro de casa por falta de informação, né? Verdade. Eu toco até, inclusive, volto a tocar no assunto aqui que a doutora Leidiane disse, né? É sempre muito bom a pessoa que está em casa aí nos assistindo procurar um especialista da área, né? O doutor Paulo está aqui. E eu quero que o doutor explique aí a importância, então, doutor Paulo, para quem está em casa, de ter um advogado, principalmente no processo administrativo, né? O processo administrativo é quando você que está em casa vai lá, procura o INSS para ver se você tem direito a um benefício, né? Doutor Paulo, algum auxílio, algum benefício, aposentadoria. Então, é importante, claro, você em casa pode procurar o INSS sozinho, mas a importância do advogado nesse sentido é primordial para dar esse suporte técnico que quem está em casa, que vai lá sozinho, não tem, né, doutor Paulo? Então, explica para quem está em casa a importância de se ter um advogado, tanto nesse processo administrativo quanto no próprio judicial. Exatamente. E aí não tem jeito, tem que ter advogado mesmo. Preciso do advogado. No artigo 2º do Estatuto da OAB, tem aquela famosa frase, né? O advogado é indispensável à administração da justiça. E no processo previdenciário, essa frase ela é perfeitamente aplicável. Por quê? Em primeiro momento, o advogado ele vai atuar como o primeiro fiscal do processo. Ele analisa a documentação, ele vai identificar se é possível ou não fazer aquele benefício e, se for possível, ele prepara a documentação, ele prepara todo o material para fazer o melhor pedido administrativo. Viu, gente, a importância de ter, então, um advogado, um especialista na área para te auxiliar, te dar essa consultoria, né? E volto a dizer, né, doutor Paulo, a importância da cronologia e da documentação. Sempre leve a documentação com uma ordem cronológica, né, de datas, e sempre procure um advogado aí para descomplicar aí a sua situação. Doutor Paulo, amei a entrevista de hoje, tenho certeza que as meninas e quem está em casa assistindo também gostou muito da sua descomplicada aí, e eu quero que o doutor deixe uma mensagem para quem está em casa. Minha mensagem para o pessoal de casa é a seguinte, né, sempre busque um profissional habilitado para requerer seus direitos, né? O advogado ele não pode ser visto apenas como alguém que vai intervir no contencioso. Ele é muito mais utilizado quando a sua atuação é feita previamente. Por exemplo, na situação do INSS, nós sabemos como é burocrático fazer um pedido, como é difícil para o segurado, que às vezes não conhece o sistema, como é difícil para ele realizar esse pedido e muitas vezes, né, até a falta de uma documentação pode negativar o pedido. Se todo esse procedimento está na mão de um advogado, o processo administrativo, mesmo que venha a ser negado posteriormente, ele acaba sendo um grande investimento para aquele segurado, porque nada é perdido. Judicialmente, a gente consegue requerer todo esse período que foi negado em via administrativa e sendo reconhecido o segurado, né, ou o beneficiário passa a ter um plus
ali na hora de receber o seu benefício. Então é sempre bom ver o advogado como um grande investimento, né? Não como alguém que vai lhe trazer um prejuízo. Muito bem. Muito bem, parabéns, doutor Paulo. E aí, gostaram da entrevista de hoje? Então não saia daí, se ajeita no sofá que tem muito mais programa. Começamos com o governador Espírito Santo. Tablet. Celular. Em Vitória, no Espírito Santo. E na TV. Descomplica. Você vê jornalismo. E no Espírito Santo. Entretenimento. E Rede TV. Acesse nosso site e nossas redes sociais. Porque a Rede TV é muito mais que TV. E você aí de casa já conhece o Praia Express? Tudo o que você precisa você encontra aqui. Praia da Costa, Itapuã e Itaparica. Você está por aqui? Então Praia Express é o seu lugar. E o atendimento é personalizado, de amigo para amigo, né não, Cássio? É isso mesmo, estamos esperando você aqui. Se liga, o Praia Express tem delivery. Olá, meus amores! Eu sou a doutora Fernanda Damiani, sou médica geriatra, sou membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. E hoje nós vamos descomplicar um tema que é muito importante, que é a segurança do idoso no seu ambiente familiar. Então venha conferir comigo! Então, assim, nós sabemos que existem alterações fisiológicas do envelhecimento, como alterações na estrutura óssea, na estrutura muscular, né? Questões que vão alterando a visão, o equilíbrio desse idoso, a audição. E, infelizmente, esses fatores vão contribuir de uma forma negativa, associada a uma instabilidade postural que, porventura, esse idoso pode ter e, infelizmente, vir a levar esse idoso até um desfecho negativo. O que seria esse desfecho negativo? Uma fratura, uma queda, um traumatismo craniano-encefálico. Então, todos esses cuidados de como nós devemos ter na casa desse idoso é importantíssimo para evitar que isso ocorra. Primeira coisa, sapato adequado. Gente, isso é uma coisa importantíssima, pode parecer bobeira, mas se esse idoso tiver com aquele rasteirinho, tiver com aquela sandalinha havaiana, com aquele sapato aberto que não fechado, infelizmente isso vai acarretar num desfecho negativo, porque ele vai tropeçar com esse chinelo, ele vai, infelizmente, pode vir a cair. Então, gente, quais que seriam essas adaptações no domicílio desse idoso? Corrimão nas escadas, iluminação, né, paredes claras, rampa de fácil acesso, o uso de pisos antiderrapantes, barras de apoio, principalmente no banheiro. Então, essas foram algumas dicas importantes que trouxemos hoje para vocês para descomplicar a segurança do ambiente domiciliar do idoso. Aguardo vocês no próximo programa. Olá pessoal, no quadro Descomplica Condomínios de hoje nós vamos falar sobre a relativização do conceito de presença nas assembleias de condomínio. Você quer conhecer desse conceito? Vem comigo! Durante a pandemia e principalmente pós-Lei 14.010, que é aquela que teoricamente validou as assembleias virtuais durante um período, nós temos estudado as possibilidades da realização de assembleias virtuais ou outras modalidades. E uma barreira que a gente tem encontrado é em relação ao conceito de presença. E o argumento que temos utilizado principalmente junto ao RGI, que é o Cartório de Registro de Imóveis, para validar essas assembleias virtuais é a relativização desse conceito, pois conforme a gente lê no artigo 1350 do Código Civil, ele diz o quê? Que o síndico convocará anualmente reunião de condôminos. Não diz que essas assembleias elas têm que ocorrer, por exemplo, no salão de festa do condomínio ou em algum local físico. E com base nisso, nós encontramos uma decisão recentíssima do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que analisando o recurso de alguns condôminos insatisfeitos com a modificação de um regimento interno, entendeu ser válido o voto de uma condômina que foi dado por uma ligação telefônica,
Vamos fazer a leitura? Em consulta ao dicionário, é possível constatar acepções do vocábulo presença, que não pressupõe comparecimento material de uma pessoa a um determinado lugar. Com efeito, duas definições do termo chamam a atenção para o objeto do presente recurso: participação de alguém ou de algo numa atividade e ação ou influência de algo que se mantém vivo num outro contexto, participação. Assim, quando o Código Civil e a Convenção estabelecem como requisito para instauração da Assembleia ou como quórum de votação os condôminos presentes, é perfeitamente interpretar essa presença como forma de participação à distância, mediante utilização de meios tecnológicos existentes. Dessa forma, não tendo o autor demonstrado que a participação da proprietária da unidade 101 por telefone foi feita com algum vício de manifestação de vontade, por exemplo, não há qualquer motivo para que se desconsidere seu voto, tampouco para que se considere nula a votação referente à alteração das frações ideais em âmbito de tutela provisória, afastando-se o fumus boniores. Conforme vemos no entendimento do desembargador, essa modalidade utilizada, ligação telefônica, e a gente pode estender isso a outros meios telemáticos, como uma chamada de vídeo ou uma reunião via Zoom, não podem ser desconsideradas ou reputadas ilegais, uma vez que os próprios tribunais, em decorrência da pandemia, têm utilizado esses meios para poder realizar os seus julgamentos. Então, o recado que eu quero deixar hoje é para você, síndico: não tenha medo de realizar assembleias virtuais, mas tome sempre as cautelas de estilo, como uma convocação no prazo estabelecido em sua convenção, um edital coerente, um edital claro e também lembre-se sempre de avisar todos os condôminos. Assim, a chance de anulação é mínima. Esse é o Descomplica Condomínio de hoje, espero que vocês tenham gostado e na semana que vem tem mais. Oi pessoal, eu sou a doutora Nilciele, atuante no direito da saúde da pessoa com deficiência, e hoje eu vou descomplicar sobre o tema a mudança que aconteceu no critério de renda do BPC. Lembrando que o BPC é o benefício assistencial pago pelo INSS à pessoa com deficiência e à pessoa idosa com 65 anos ou mais e que provem que é pobre na forma da lei. Tá? E como que é demonstrada aí essa pobreza? Essa pobreza é, aquela família tem que receber 1/4 de salário mínimo. E é exatamente nesse ponto, nesse critério de renda, que aconteceu uma mudança no LOAS, né, que é a lei orgânica que rege o BPC. Qual foi a mudança que essa lei trouxe? Ela aumentou esse critério de 1/4 para meio salário mínimo por pessoa. Ou seja, uma família que tem 4 pessoas e que nessa família recebe um salário só, ela preencheria o requisito. Se ela recebesse 2 salários mínimos, ela já deixaria de preencher. Porém, com essa mudança de meio salário mínimo por pessoa da família da pessoa com deficiência, ela vai poder receber. Aí, qual que é a dúvida que chega para mim? Doutora, essa regra já está valendo? Vale para todo mundo? Então, veja bem, essa regra ainda não está valendo, ela só vai começar a valer em 1º de janeiro de 2022. Ou seja, ainda a regra é 1/4 de salário mínimo por pessoa. Agora, se ela vale para todo mundo, a resposta também é não. Por quê? Não é todo mundo que é deficiente que agora vai poder preencher esse requisito só de meio salário mínimo. Ela vai precisar demonstrar também que ela tem uma deficiência grave. Não é só ser deficiente, agora ela precisa demonstrar que ela tem uma deficiência grave. Os idosos vão precisar também demonstrar que eles precisam de terceiro para realizar atividades do dia a dia. E o terceiro requisito, gente, que na prática ele já acontecia, é o quê? Por mais que a família receba mais de um salário mínimo, ela, né, se ela tiver gastos grandes com tratamentos que o SUS não fornece, medicamentos, fórmulas de alto custo, se ela conseguir demonstrar que ela custeia essa medicação, esses insumos aí para pessoa com deficiência e o SUS não fornece, então ela vai ser flexibilizado esse critério de 1/4. E como que a pessoa vai comprovar isso? Ela vai solicitar o SUS vai negar, né, demonstrando que aquela medicação, por exemplo, ele não fornece na farmácia cidadã e ele vai juntar isso no INSS. Isso já acontecia, doutora? Já, porém não tinha previsão na lei.
Acontecia assim, dentro de um processo, quando a gente solicitava ao juiz, e como o direito às vezes não acompanha, né, a evolução da sociedade, o juiz já flexibilizava. Porém, hoje isso tem previsão na lei. Então, galera, é isso. Em resumo, ainda não está valendo, só vai começar a valer em 1º de janeiro de 2022 e não é para todos. Tem que preencher esses requisitos que eu acabei de falar. Então, galera, fica atento e até o próximo programa. Tchau, tchau. Olá! Como fica a divisão dos imóveis comprados antes do casamento? Isso mesmo, antes de você casar. Vamos descomplicar? Recebi uma dúvida de uma mulher que me perguntou: doutora, comprei um apartamento antes do meu casamento. E agora? Estou me divorciando, eu vou ter que partilhar com ele? Então aqui eu quero te esclarecer de maneira bem simplificada algumas considerações. A primeira é: o bem particular, se você tem um imóvel que é seu e hoje você se casa ou contrai uma união estável e no momento do divórcio, esse bem, ele é partilhado? O bem em si principal não, porque ele é seu particular. Só que vamos complicar aqui um pouquinho. Esse bem, ele pode ter tido melhorias, benfeitorias e até mesmo a valorização desse imóvel. Nesse caso específico, sim, tá? A parte da valorização, das melhorias, benfeitorias, essas são partilhadas. Mas lembre-se, precisa ter um acervo de provas também. Eu disse num quadro passado aqui que nós precisamos sempre ter a melhor prova. Então, isso é uma segurança para ambas as partes. Então, essa é a minha sugestão nesse caso específico. Agora, vamos lembrar que o que eu estou falando aqui é sobre o regime da comunhão parcial de bens. Porque no casamento ou mesmo na união estável, temos que te alertar que tem vários regimes. Então é por isso que às vezes as pessoas, elas complicam ou elas se misturam e ficam confusas, sem saber o que entra e o que não entra na partilha. O nosso regime padrão, que é regra, é o da comunhão parcial de bens, que é aquele que antes do casamento não se partilha, pós-casamento comprado partilha em 50%. Tá? Outro exemplo aí prático que acontece no dia a dia que vai te ajudar muito. Doutora, comprei um apartamento financiado, nós nos casamos ou contraímos aí uma união estável. Compramos um apartamento agora, financiado, mas vamos nos divorciar. Pagamos uma entrada e 50 parcelas. E agora, como que a gente faz? Então, nesse caso específico, a partilha vai ser da entrada e do que vocês pagaram do financiamento. E ali vai haver uma escolha. Quem quer ficar com aquele financiamento? Quem vai ser o responsável por aquele financiamento? A partir daquele momento, se faz uma transferência ou então vende-se o bem e quita a dívida. Tá bom? Por isso, consulte um advogado de sua confiança, porque o regime de bens ele é complexo e você pode se informar da melhor maneira possível para que você entenda que, naquele momento, qual é o regime que se adequa à minha situação. Vale a pena a advocacia preventiva, para que depois você não tenha problemas nem dores de cabeça no futuro, tá bom? Essa foi a dica de hoje, espero que você tenha gostado. Até o próximo programa. Tchau, tchau! E aí, gostaram do programa de hoje? Então não percam todo sábado aqui na Rede TV às 10h30 da manhã e toda terça às 5 horas da tarde. E se você perdeu algum programa, não tem problema. Acesse no canal do YouTube ou no site da Rede TV no ES Post. Então vocês já sabem, né, gente? Não complica. Descomplica! Peraí. Lá vai. Ô, Jesus. Calma, tá saindo. Peraí, pega mais nenhuma. Saí de casa, tava em 100. Cheguei aqui 85. Entrei no Instagram, 15. Comentei uma foto, desligou tudo. Não vou mexer mais, não. Aham, sei.